Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para os programas eleitorais dos partidos às eleições de 18 de maio e descobrimos que a Iniciativa Liberal deixou cair a proposta de legalizar a cannabis. Olhamos também para o ataque de Giorgia Meloni contra a indústria do CBD em Itália, para a guerra às drogas de Viktor Orbán, que quer criminalizar o consumo na Constituição da Hungria, e para os Países Baixos, que ponderam importar haxixe de Marrocos. Ainda passamos pelo Cazaquistão, que legalizou o cânhamo industrial, e terminamos com o estudo científico sobre o impacto da legalização da cannabis no Canadá ao fim de 5 anos. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda com registro de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Comecemos pelo debate da campanha eleitoral para as eleições legislativas de 18 de maio, acerca da cannabis. Estas eleições trazem uma novidade e não é das boas. Há menos um partido a defender a legalização nas propostas do seu programa eleitoral. A baixa é da Iniciativa Liberal, que sempre incluiu a legalização nas propostas às várias eleições legislativas e chegou a apresentar propostas no Parlamento nesse sentido. Os liberais agora procuram aproximar-se do CDS e do PSD, com o objetivo de receberem lugares no seu governo, caso haja aritmética parlamentar para isso. Assim sendo, os defensores da legalização terão agora de se virar para a esquerda, com o Bloco de Esquerda e o LIVRE a manterem a cannabis legal nos seus compromissos eleitorais, sem grande pormenorização quanto ao modelo. As diferenças nas propostas são que só o Bloco inclui a possibilidade legal do autocultivo e o LIVRE inclui um programa público de informação sobre o uso responsável da cannabis. Na última legislatura, que só teve um ano, apenas o Bloco apresentou no Parlamento um projeto de lei para legalizar a cannabis, que no entanto não chegou a ser discutido em plenário. Em Itália continua o braço de ferro entre a indústria do canabidiol e o governo, que quer pôr fim à venda legal dos produtos com CBD, incluindo as flores ali conhecidas como cannabis light, por terem um teor muito baixo de THC. Agora os produtores e revendedores tiveram um revés na justiça ao verem o Tribunal Administrativo Regional de Lásio a recusar o recurso que tentava impugnar a proibição decretada pelo governo de Giorgia Meloni. Os juízes argumentaram com o princípio da precaução e a falta de consenso científico sobre a segurança do CBD ingerido por via oral, ou seja, exatamente os argumentos usados pelo Ministério da Saúde do governo da extrema-direita. A decisão pode vir mesmo a fechar as lojas e as associações do setor canábico dizem que a consequência será pôr em causa 3.000 empresas e cerca de 30.000 postos de trabalho se Meloni quiser mesmo empurrar o CBD de volta para o mercado ilegal. E por falar em extrema-direita, o outro primeiro-ministro europeu deste campo político, Viktor Orbán, anunciou que quer mudar a Constituição da Hungria para ir na contramão do que o resto dos países têm feito e declarou uma guerra às drogas, ou seja, quer criminalizar os consumidores de substâncias, consagrando a proibição do consumo no texto da Constituição do país. Esta mudança constitucional vem acompanhada de outras, no mesmo sentido reacionário, como a declaração de que os humanos só podem ser homens ou mulheres. A Hungria foi o primeiro país a tornar inconstitucional a situação de sem-abrigo e poderá vir agora a ser também o primeiro a fazê-lo em relação a quem consome drogas. No seu discurso do Estado da Nação, Orbán falou de um país inundado pelas novas substâncias sintéticas que existem há anos, mas viram o seu consumo aumentar. As reações ao discurso vão desde quem acha que é só propaganda para agradar à base rural do partido de Orbán, aos que o criticam por gastar muitos milhões a promover o consumo de álcool e apenas tostões para a prevenção e tratamento das dependências. E dão como exemplo a medida anunciada na semana anterior ao discurso de Orbán, quando o governo anunciou um programa de 2,5 milhões de euros para apoiar os pubs de aldeia que vendem álcool, outra medida popular entre o seu eleitorado. A Hungria é dos países europeus com maior taxa de alcoolismo e também ocupa lugares cimeiros na lista mundial dos países onde há mais doenças e mortes por causa do álcool. No seu longo reinado, Viktor Orbán
tem atacado tudo o que se relaciona com políticas de redução de danos, tendo acabado há 11 anos com os maiores programas de troca de seringas e perseguido as ONG que trabalham no terreno. Em 2013 proclamou o objetivo de tornar a Hungria num país livre de drogas em 7 anos, com medidas como a prisão perpétua para traficantes de grandes quantidades. Todos os anos são detidos entre 6 a 7 mil consumidores de cannabis na Hungria. O Instituto Nacional de Prevenção das Drogas foi extinto em 2017 e as ONG deixaram de ter financiamento desde o Covid. Entretanto, a mesma lei supostamente de proteção das crianças, que serve para instituir a homofobia no país, serviu também para proibir as ações de prevenção do consumo de drogas nas escolas da Hungria. Em sentido contrário, nos Países Baixos, o governo pondera importar haxixe, produzido legalmente em Marrocos. Isto tem a ver com o projeto piloto em curso, que pôs algumas dezenas de coffee shops a venderem cannabis produzida legalmente e com certificação oficial. Desde há poucas semanas o projeto entrou na fase em que só essa cannabis pode ser vendida nos coffee shops aderentes. O problema é que os produtores de cannabis neerlandeses não conseguem replicar o haxixe tradicional marroquino, da variedade Beldia, produzida nas montanhas do Rif, com o seu aroma único e alto teor de canabidiol. O haxixe representa mais ou menos 1/4 das vendas nos coffee shops e, naturalmente, os clientes estão agora insatisfeitos por deixarem de ver o haxixe marroquino à venda nestes estabelecimentos que servem de modelo ao que pode ser uma futura legalização da cannabis no país. Mais a leste, o mais recente país a legalizar o cânhamo industrial é o Cazaquistão. Há poucos dias, o vice-ministro do Interior, Sanzar Lidov, apresentou um pacote legislativo para reduzir a burocracia e aumentar a sustentabilidade da economia cazaque. A lei passou na Câmara Baixa do Parlamento e legaliza o cultivo da cannabis para fins industriais, com um teor máximo de THC de 0,3%. Além do setor têxtil e do papel, a cannabis é utilizada cada vez mais nos materiais de construção. Para dar um novo impulso ao mundo rural do Cazaquistão, foram emitidas de imediato 4 licenças de cultivo. O Executivo pôs em marcha um sistema de controle que abrange toda a cadeia da produção, da semente ao processamento das plantas, para evitar o seu uso para outros fins. No plano científico, um estudo publicado na semana passada na revista da Associação Médica Americana procurou perceber o que é que aconteceu ao consumo da cannabis no Canadá durante estes 5 anos de legalização. Para isso, acompanhou mais de 1.400 adultos da cidade de Ontário entre 2018 e 2023, sujeitando-os a 11 avaliações semestrais para tirar conclusões sobre a frequência do consumo e também do uso abusivo da cannabis. A principal conclusão foi que a frequência do consumo aumentou ligeiramente, mas a do uso abusivo diminuiu também de forma modesta. Entre os que já consumiam cannabis antes da legalização de forma frequente, tanto uma como outra diminuíram e aumentaram ligeiramente entre os que antes eram consumidores ocasionais ou não consumiam. Outra conclusão é que a preferência do consumo está a afastar-se das flores secas e das resinas para os comestíveis líquidos e as vape pens. Até agora, os estudos feitos tinham apontado um aumento do consumo pós-legalização, dando razão aos que defendiam que legalizar a cannabis faria aumentar o seu consumo, ao dar a percepção de que era socialmente aceitável e diminuir a percepção dos riscos para a saúde. Mas os autores deste estudo dizem que o problema estará na forma como os anteriores foram feitos, abrangendo apenas a fase inicial da legalização e com um método que, ao contrário deste, não foi longitudinal, mas sim transversal, não permitindo examinar as mudanças do comportamento de cada pessoa antes e depois da legalização. Os investigadores descobriram também que o consumo abusivo teve uma queda logo após o início da pandemia e nunca regressou aos valores pré-Covid, enquanto ao mesmo tempo os consumidores frequentes aumentaram o seu consumo logo após o início da pandemia. Olhando para os dados pré-legalização, quem já consumia frequentemente passou a consumir menos, enquanto o consumo aumentou entre quem antes não consumia. Ou seja, o estudo desmente o argumento de que a legalização traz efeitos negativos mesmo para quem já consome a planta. Quanto à discrepância entre o aumento do consumo e a diminuição do consumo problemático, os autores sugerem que a justificação possa estar no grupo dos jovens adultos,
que com o passar dos anos transitam do consumo abusivo para o consumo não problemático. E assim termina mais uma edição do 4 e 20 no YouTube. Eu volto no dia 20. Até lá.